Comprar e vender no mesmo dia para ganhar dinheiro por dia, ou comprar e vender, manter uma operação aberta por alguns dias ou até mesmo algumas semanas para ganhar dinheiro com o mercado financeiro. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Ariel, o criador do canal Swing Trade na Prática, e hoje você vai descobrir o que é melhor para operar, Swing Trade ou Day Trade. Com certeza, você que está iniciando no mercado financeiro já se fez essa pergunta, inclusive já procurou até mesmo buscar informações o que é melhor operar ou como operar o Day Trade, o que é melhor operar e como operar também o Swing Trade. Hoje eu vou falar para vocês o que é o Day Trade, como fazer essas operações, o que é o Swing Trade e também como fazer as operações de Swing Trade. Vou mostrar para vocês o que acontece nessas operações, o que é melhor, os prós e também os contras desses dois tipos de modalidades no mercado financeiro. No mercado financeiro existem ali três modalidades mais específicas para operar. Tem o Day Trade, que é a compra e venda no mesmo dia. Temos o Swing Trade, que é a compra e a venda com operações abertas por alguns dias, ou seja, você mantém uma operação por alguns dias, algumas semanas, para finalizar esse investimento de curto prazo, para rentabilizar cada vez mais seu capital. E também tem as operações de longo prazo, que é conhecido aí como Buy and Hold. Essas operações de longo prazo, você compra com o intuito de não vender esses ativos para receber os dividendos. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre o Day Trade e também sobre o Swing Trade, que são dois investimentos de curto prazo, duas operações de curto prazo. Nessas duas modalidades, você pode ali decidir por conta própria o que vale a pena mais você fazer. Eu, ao longo da minha carreira no mercado financeiro, decidi operar somente um tipo de modalidade porque me trouxe muito mais ganho financeiro e muito mais liberdade de rotina. Mas eu vou mostrar aqui os dois lados dessas duas modalidades para você, Day Trade e Swing Trade, para você escolher por conta própria, para saber ali o que mais vale a pena para o seu perfil. Vamos começar agora pelo Day Trade. O que é o Day Trade? O Day Trade basicamente é você entrar numa operação no mercado financeiro, isso em ações, mini índice, futuros, não importa qual ativo que você vai operar, desde que tenha liquidez. Você vai comprar ou vai vender, ou seja, vai entrar numa operação, mas com o intuito de encerrar essa operação em alguns minutos ou até mesmo em algumas horas, mas o intuito é você encerrar essa operação no mesmo dia. No Day Trade, você pode trabalhar com uma gama de tempos gráficos, a partir de 1 minuto, inclusive, daí tempos gráficos de até 60 minutos para identificar melhores pontos de entrada e pontos de saída na operação. Só para você ter uma ideia, esse daqui é o mini índice, que é o ativo muito comum para estar operando no mercado financeiro. No mini índice, que é nesse código aqui, nesse atual momento, ele muda periodicamente, você pode conferir na sua corretora qual é o código desse ativo aqui, que é o índice futuro, a medida do índice futuro ao longo do tempo. Nesse mini índice aqui eu estou com um gráfico de 5 minutos para mostrar para vocês o que é uma operação nesse tempo gráfico de 5 minutos e quais são os principais padrões que é formado. Nesse tempo gráfico de 5 minutos, que é um dos tempos gráficos mais comuns para se operar no Day Trade, temos alguns movimentos gráficos que também trabalhamos no Swing Trade. Mas no Day Trade, a maior parte do tempo, na maioria das vezes, o gráfico basicamente está lateralizado. E uma dica importante para quem opera no Day Trade é você afastar ao máximo o gráfico, ou seja, você vai tirar o zoom da tela. Pelo contrário do que dizem para você, que é para aumentar e para você ver o que cada candle desse aqui tem algum significado, o que você precisa decorar, você precisa decorar cada candle desse aqui. As pessoas ensinam isso para você, mas confesso para você que nenhum candle, independente do tempo gráfico, ele tem mais de 30% de assertividade em um gráfico em tendência. Então, para tentar decorar vários candles, eu não vejo valer a pena. Você pode trabalhar com 1, 2, 3 candles ali da sua preferência, que você vê mais se repetindo no gráfico, inclusive o que acontece logo depois que aparece esse candle. Continua a tendência, reverte a tendência, tem que fazer essas métricas. Isso daqui no Day Trade e também vale para o Swing Trade. Mas no Day Trade, o que ensinam para você? Aparece, por exemplo, um candle como esse aqui, demonstra que é um candle de indecisão, que é um candle que tem pavio tanto para cima, tem pavio quanto para baixo, tem um corpo no meio. Fala para você que é um candle de indecisão. Mas quando você olha o histórico de preço, vai aparecer vários candles desse aqui de indecisão. Então isso aqui, para operar somente por candle, tanto no Day Trade quanto no Swing Trade, não vejo valer a pena. O que é importante você operar? A estrutura e também a formação de tendência. O preço do ativo está caindo, ele vai fazer movimentos descendentes, ou seja, vai estar caindo o preço, vai mostrar um movimento de tendência de queda. Nesse movimento de tendência de queda, você pode escolher o melhor momento para entrar vendido na operação. Como o Swing Trade ou Day Trade também, você deve operar a favor da tendência, sempre. Qualquer ativo opere a favor da tendência.
operações de curto prazo no mercado financeiro, o ganho está a favor dessa tendência. Quando você trabalha com tempos gráficos como esse aqui no day trade, você tem que estar preparado para ter um nível de assertividade até 50%. Dificilmente passa disso. Por quê? No day trade, como a maior parte do tempo o preço do ativo fica lateralizado, principalmente naquele horário do almoço, entre 11h30 até 1h da tarde, principalmente no mini índice, tem um tempo gráfico lateralizado, ou seja, não adianta fazer muita coisa ali. Basicamente vai ser isso aqui, ó. Gráfico lateralizado, preço andando de lado. E aqui é o que muitas pessoas perdem dinheiro no day trade, né? Principalmente para quem não tem experiência para operar esse ativo. Se você está começando hoje no mercado financeiro, para operar esse tipo de ativo como índice futuro, é um dos ativos mais difíceis de serem operados no mercado financeiro. Você pode até iniciar ganhando, isso é o que acontece, sorte iniciante, isso acontece no mercado, é comum, eu também iniciei ganhando quando operei day trade, mas ao longo do tempo você vai perceber que o mercado no day trade, ele muda com muito mais rapidez do que no swing trade. Houve um tempo que o preço do ativo era muito fácil operar day trade. Basicamente dava 9 horas da manhã o preço do ativo fazia esse movimento, até às 10, 10h30 ele formava um pullback, logo depois ele tinha uma grande tendência de alta, subindo quase 1.000 pontos, logo depois ele fazia movimentos de reversão de tendência, morro duplo, ombro, cabeça, ombro, inclusive pivô de baixa, por volta ali de 11h30, meio-dia, e voltava a cair. O que essa estratégia funcionava na época que isso aqui permanecia por um bom tempo no mercado financeiro? Quem aproveitou esse bom tempo ganhou muito dinheiro. O que acontecia? Muitas pessoas operavam a reversão de tendência, que era o meu caso, eu gostava de operar a reversão de tendência porque eu via com muito mais facilidade, ou pessoas que gostavam de operar a grande impulsão aí a partir das 9h30, 10 horas da manhã e ganhava aí com a alta desse ativo. O que acontece? Esse tipo de estrutura no mercado financeiro, no day trade, ele funciona com muito mais rapidez, ele muda com muito mais rapidez. Pode funcionar por um mês e meio, mas logo depois já está mudando. Diferente do swing trade, que é quando você trabalha com tempos gráficos maiores, então o mercado para mudar um tipo de estratégia demora-se basicamente até mesmo anos, quando você opera a favor da tendência. Tem estratégias, pessoas que operam com determinadas estratégias que operam sempre com a mesma estratégia já há quase 25 anos. Só para você ter uma noção de como se demora a mudar de estratégia no swing trade. Por exemplo, na fórmula do swing trade, que é o que eu ensino aqui aos alunos, eu opero com a mesma estratégia já há 10 anos, ou seja, no swing trade eu tenho somente uma estratégia para operar. No day trade você vai precisar de algumas outras estratégias para você operar no mercado. Principalmente porque no intuito do day trade, você tem que operar ele algumas vezes na semana, você tem que aguardar o melhor sinal para entrar e sair da operação algumas vezes no dia ali, para você fazer uma média de ganhos ali no dia, inclusive na semana. E com isso você trabalha com muita volatilidade, o que pode deixar você muito nervoso ou nervosa aí na sua operação. Só para você ter uma ideia, eu já cheguei a trabalhar com 4 tipos de estratégia no day trade, quando eu estava operando esse tipo de operação. Então no day trade você tem que trabalhar aí com mais estratégias, inclusive trabalhar muito mais o psicológico, inclusive ter muito mais paciência para aguardar um sinal de entrada e saída de uma operação. É muito comum, muitas pessoas, principalmente para quem está iniciando, ficar caçando entradas no day trade. Isso porque fica aquela pressão psicológica em que você tem que ganhar todo dia. E é o que traz muito mais prejuízo para quem está operando nesse mercado, que é aquela pressão ali de ter que, todo dia tem que fazer R$100, R$1.000, parece que trabalha como um vendedor e precisa bater aquela meta do dia. Não é assim que funciona. O mercado financeiro não está nem aí para sua meta. O mercado financeiro vai subir, vai descer, vai ficar lateralizado e você tem que ter as estratégias específicas para trabalhar com esses mercados ou, inclusive, para você trabalhar com lateralização e a tendência do ativo. Esse é o day trading, que você tem que comprar e vender todos os dias e você escolhe aí os melhores ativos para operar. Os melhores ativos para você operar um day trade são ações, tanto mercado brasileiro, mercado americano. Você pode também trabalhar ali com o mercado de Forex, ter uma excelente liquidez. Já o mini índice ele é extremamente mais difícil para operar, por mais que muitas pessoas gostem de operar esse tipo de ativo no mercado financeiro. Como, por exemplo, vou mostrar aqui para você agora o gráfico de 1 minuto do mini índice, para você ver o tipo de volatilidade que ele pode ter no mercado. O gráfico de 1 minuto, ele pode parecer que tem muito mais entradas na operação. O problema do gráfico de 1 minuto é que ele tem uma volatilidade muito grande, ou seja, o preço pode subir e descer aqui várias vezes, você tem que usar um stop mais curto, você também não consegue identificar a tendência do dia do ativo que você está operando, você consegue enxergar somente a tendência aí de determinado período. E é o tempo gráfico utilizado muito pelo scalper, que são aquelas pessoas que fazem operações que podem durar ali alguns segundos apenas. Eles
entra com um volume muito grande de dinheiro para conseguir uma entrada e uma saída ali com uma volatilidade muito grande dentro de apenas alguns segundos. Então, o scalper também é um tipo de modalidade, mas é mais voltado aí para o day trade. Já no swing trade, o que nós temos? Nós temos os tempos gráficos mais importantes para você trabalhar, que são tempos gráficos que eu sempre falo para você. Tempo gráfico de 4 horas, tempo gráfico semanal, tempo gráfico diário, que é onde você encontra a tendência, inclusive os melhores momentos ali para entrar e sair da operação. No swing trade é você comprar um ativo ou entrar vendido nesse ativo, você faz um investimento de curto prazo com o intuito de ficar posicionado, ou seja, com aquele ativo comprado ou vendido por alguns dias ou por algumas semanas. E com isso você opera a tendência do ativo durante esses dias e semanas. O que isso acarreta, diferente do day trade? Quando você opera uma tendência de alguns dias ou algumas semanas, você vê com muito mais facilidade essa tendência e pontos de entrada e saída da operação. Em consequência, você faz muito menos operações, ou seja, você não tem aquele risco de ficar tendo um alto custo com corretora de comprar e vender. Inclusive, apenas uma vez na semana, você busca operar ali os principais ativos que estão em tendência, isso independente do mercado financeiro, tanto aqui no Brasil para ganhar em real, no mercado de ações, temos também no mercado de ações americanas, criptomoedas, também no mercado de Forex. Dentro do swing trade, você vai escolher esses determinados tempos gráficos aqui. Tempo gráfico diário, você pode escolher, vamos botar aqui uma ação para você operar. Vamos pegar aqui a Petrobras. Dentro da Petrobras, você tem no gráfico diário uma tendência de alta no preço do ativo. É possível identificar essa tendência mostrando aqui o fundo mais alto que o fundo anterior. E a partir daqui, o preço do ativo rompeu o que era esse suporte, logo depois voltou a subir e caiu novamente. Isso daqui já demonstra também um ponto de reversão de tendência. Então, no swing trade, você pode surfar essa grande tendência. Só para você ter uma ideia, o tamanho dessa tendência aqui no preço do ativo, basicamente aí, ó, subiu quase 60% em alguns dias. Ou seja, você ganha quase 60% surfando uma grande tendência em alguns dias. Isso no mercado de ações aqui no Brasil, sem contar no mercado de criptomoedas, que tem semanas ou inclusive em dias você pode aumentar o seu capital aí em 200, 300, 500% nessas operações. Então, dependendo do mercado que você for operar, você ganha muito bem. Inclusive no mercado americano, em que você ganha em dólar. E para operar no mercado americano é bem simples. Inclusive, eu vou mostrar isso agora na fórmula da alta renda que começa agora no dia 16 de agosto. O link eu vou deixar aqui nos comentários, então se inscreva, vai ser gratuito e online para você. E o convite eu vou enviar para o seu e-mail. Então, nesse link você consegue se cadastrar. Se você estiver vendo isso depois de agosto, não se preocupe, o link aqui para você participar da próxima fórmula da alta renda que será gratuita. Basta você colocar aqui na lista de espera que eu mesmo vou avisar você por e-mail quando vai ser o próximo evento da fórmula da alta renda, e inclusive vou enviar o convite para você, tá? Então não se preocupe. Voltando aqui para surfar uma grande tendência, isso aqui é no mercado brasileiro. No mercado americano são as mesmas estruturas para operar. Por exemplo, o que nós buscamos no swing trade? Movimentos de força, movimentos de impulsão, retração e impulsão. Ou seja, o preço tem que estar fazendo uma impulsão, retração e impulsão. Esses movimentos de força ditam a tendência do preço do ativo. Se eu identifiquei que formou isso aqui durante alguns dias, eu posso já identificar que o preço do ativo pode romper. Se ele romper, ele pode continuar sua tendência de alta. E com isso eu consigo agendar o preço de compra na operação. Inclusive, eu posso também agendar o que é muito importante, o stop da operação, ou seja, se eu agendei a compra no rompimento, eu posso agendar o stop da operação, e nesse stop, se o preço voltar a cair, eu perco pouco na operação. No day trade, você também consegue colocar o stop, consegue também colocar os pontos de entrada e saída na operação, só que são decisões em que você tem que tomar ali quase que imediatamente, inclusive você não consegue se antecipar tanto, é mais do momento que está ocorrendo aquilo dali, então você precisa ter um pouco mais de sangue frio. Quando você trabalha com tempos gráficos diários, como que eu mostrei para você, você só precisa se preocupar em agendar a sua operação. Você vai lá no home broker da sua corretora e agenda. Vou te dar um efeito prático aqui de como que nós conseguimos antecipar uma entrada. Aqui está no momento atual do mercado. Isso aqui não é uma recomendação de compra ou venda para você, mas para mostrar para você o que acontece quando o preço do ativo pode indicar uma reversão de tendência, como que eu consigo operar. Se eu tenho um topo mais baixo que o topo anterior, ou seja, indica para mim que o preço pode entrar numa reversão de tendência ou até mesmo ficar lateralizado. O que compõe para mim que o preço vai entrar numa reversão de tendência? Qual o item primordial? É quando ele rompe o fundo anterior, ou seja, o preço rompe e aí me indica que ele pode entrar numa reversão de tendência. O que me confirma uma reversão de tendência?
é quando o preço do ativo volta a subir, ele rejeita o que era o suporte e transforma ele numa resistência e volta a cair. Isso daqui me confirma que está havendo uma reversão de tendência no preço do ativo, então eu posso operar vendido. Consigo operar tanto no mercado otimista, operando comprado, ou eu posso operar em plena crise. Isso independente do mercado ou independente do país. Eu posso aproveitar a tendência de queda do mercado ou da ação que eu estiver operando para operar vendido. No mercado de ações aqui no Brasil, basta você ir na sua corretora e alugar, escolher ali as ações para você alugar para operar vendido. Você vai ter posse aluguel dessas ações, você pode permanecer vendido. No mercado americano também, você pode operar vendido, mas não precisa basicamente ali alugar essas ações, é uma coisa mais simples que você consegue pegar na corretora. No mercado de Forex, no mercado de criptomoedas, basta entrar vendido no preço desses ativos. No mercado de day trade, você pode operar vendido também os ativos que você quiser operar e também de forma simples. Operar comprado e vendido é simples, é você que não tem conhecimento necessário para estar operando. Muitas pessoas já têm esse conhecimento, está tudo bem. O importante é que você está aqui comigo buscando esse conhecimento. Isso já é um passo primordial para você conquistar a sua liberdade financeira, geográfica, inclusive a sua liberdade de rotina. Quando você opera através desses tempos gráficos aqui, diário, semanal, tempo gráfico de 4 horas, esses padrões de reversão de tendência é comum no swing trade. E aqui é o seguinte, olha, aqui é o pulo do gato. Como que eu consigo antecipar um ponto de entrada na operação? Se eu sei que na probabilidade, quando o preço do ativo, depois de uma forte tendência de alta, ele faz esse movimento de impulsão, retração e depois uma pequena retração novamente, e tem uma impulsão formando um topo mais alto que o topo anterior, isso aqui me indica que o preço, se romper esse fundo aqui, pela probabilidade, ele me indica que a tendência do preço do ativo vai voltar a cair, correto? Como que eu consigo então antecipar? Basta eu ir lá na corretora, aluguei as minhas ações e eu consigo agendar a operação de venda, a entrada da operação de venda exatamente aqui. Ou seja, aqui eu já tenho ponto de entrada, eu consigo agendar isso aqui na minha corretora. Isso aqui em 10 minutos é possível fazer na sua corretora e você pode aí ganhar dinheiro enquanto aguarda essa operação finalizar. Como que finaliza essa operação? Você vai precisar recomprar essas ações mais embaixo. Você vai precisar passar a semana inteira ali olhando o gráfico? Não, você vai no seu home broker, na sua corretora, na boleta de compra e venda, e você agenda o alvo da sua operação. Você pode, por exemplo, agendar o alvo exatamente aqui, sem problema algum. Por quê? Aqui é um suporte. O preço do ativo vai querer buscar um próximo suporte para voltar a fazer movimentos de pullback para depois voltar a cair novamente, ou seguir para uma reversão de tendência. Mas o preço sempre busca o suporte ou a resistência, porque ali tem uma alta demanda de pessoas tentando comprar e vender. Tem uma alta liquidez em suporte e resistência. Então, o preço no gráfico ele sempre busca esses suportes e resistências para estar fazendo a liquidez ali do ativo nesse momento. Você pode sim traçar o alvo, deixar o alvo no suporte e agendar esse alvo no suporte para você realizar o ganho. O tamanho desse ganho aqui nessa operação é isso aqui, ó. Se você pegar do alvo até a sua entrada, 15%, um pouco mais de 15% em alguns dias. E assim trabalhamos no swing trade, nós prevemos o próximo movimento do gráfico. E isso, nós utilizamos ali mais ou menos meia hora, uma vez na semana, para agendar todas as operações de vários ativos no mercado. Tanto no mercado brasileiro, mercado de criptomoedas, mercado de Forex, não importa. O importante é que nós conseguimos antecipar essas entradas. E é por isso que eu sempre ensino isso aqui para os meus alunos. O importante é você identificar o principal padrão, que é o padrão de força no mercado, que é o padrão de pullback, é ele que dita a tendência do preço do ativo e ele que dá o próximo movimento. Com esse próximo movimento gráfico, você agenda quando comprar e quando vender, inclusive o stop da operação. Por exemplo, o stop dessa operação aqui é um stop relativamente alto. Porém, no swing trade nós trabalhamos também com tempos gráficos menores. E o que acontece quando o preço do ativo ele rompe um suporte ou uma resistência? Geralmente, quando ele rompe, ele faz um movimento importante para tendências de queda. Seu stop pode ser exatamente no ponto de entrada. Você pode marcar o seu stop ali logo depois que ele entra na operação e pronto, você tem um stop basicamente no 0 a 0. E assim que você preserva seu capital no swing trade, é assim que você opera também no swing trade. Mas ambos os casos, tanto no day trade quanto no swing trade, precisa de um gerenciamento de risco. O que é o gerenciamento de risco? É você saber quanto que você acerta na sua estratégia, quanto que você erra na sua estratégia. Seja em tendência, quando você opera a favor da tendência ou lateralizado. Se você opera a favor da tendência, você vai ter muito mais ganhos na operação e muito mais entradas na operação, muito mais entradas assertivas, inclusive. Quando você
opera a favor da tendência, você também facilita o seu gerenciamento de risco. E o que difere nessas duas modalidades? Quando você opera com swing trade, você tem uma assertividade muito maior, porque você tem muito mais facilidade de identificar os padrões ali de tendência de alta, tendência de baixa, e o volume financeiro formado para tendência tanto de alta quanto de baixa, deixa sua operação muito mais assertiva. Então, para você operar no swing trade, seu gerenciamento de risco ele é mais facilitado. Você pode operar, por exemplo, com alvos de 3-1. Você aceita ganhar 3 vezes mais e se você errar, você aceita perder apenas 1/3 desse seu alvo. Vamos supor que eu tenho uma estratégia de ganhar 15% na operação. Então, o meu stop vai ser de 5%. Pode ser uma estratégia simples. Não é como eu faço. O que eu ensino sempre aqui para você é fazer operações com alvos de ganhos acima de 10% por operação. Alvo mínimo de ganho. Se for menos que isso, eu nem entro na operação. No day trade, o que acontece quando você opera? Você, por ter operações menos assertivas, porque você está trabalhando com tempo gráfico menor, tempos gráficos menores, deixa as operações menos assertivas, isso é um fato, é uma coisa que você tem que aceitar. Se não aceitar, você vai perder dinheiro, pode continuar perdendo dinheiro no mercado, infelizmente. Mas não é impossível ganhar dinheiro nesse mercado. Você pode ganhar dinheiro no mercado do day trade, desde que você aceite o seguinte: você vai ter operações menos assertivas. Então, seu gerenciamento de risco ele vai ter que ser muito mais controlado. Inclusive, deixar de operar aí por dias, inclusive semanas, se sua estratégia não estiver funcionando. No gerenciamento de risco do day trade, você também utiliza o stop loss na sua operação. É importantíssimo usar o stop loss. É ele que limita aí o seu risco de grandes perdas no mercado. E é com esse stop loss que você consegue gerenciar melhor o seu risco no day trade, desde que você não mova esse stop loss aumentando a sua perda. No máximo, você mova o seu stop loss para um stop gain, ou seja, você tira o stop loss da perda e você coloca ele para o ponto de entrada na sua operação. Aí você mitiga aí os seus riscos no trade, no day trade. E também isso aí funciona no swing trade. Mas o que eu preciso emitir aqui para você? Eu preciso colocar também minha opinião sobre isso. No swing trade é onde eu mais ganho dinheiro. Isso daqui é um fato para mim, porque eu me adaptei melhor ao swing trade, porque ele me dá características muito importantes para operar. Me dá liberdade de rotina, já que eu preciso de meia hora na semana para operar. Tenho muito mais assertividade nessa modalidade, ou seja, ganho mais dinheiro nessa modalidade. Eu não preciso passar todos os dias operando, ou seja, me dá uma liberdade geográfica, eu posso operar de qualquer lugar. No day trade tem suas vantagens, você pode ganhar dinheiro quase que diariamente, mas é muito difícil você ganhar dinheiro por um longo período diariamente, até porque você não trabalha com esse tipo de meta. Quem trabalha com esse tipo de meta que tem que ganhar diariamente, acaba perdendo porque você busca ali quase que um sentimento de vingança no mercado de ter que sempre estar ganhando o tempo inteiro. E isso acaba aumentando sua ganância e pode deixar você um pouco mais estressado, inclusive um pouco inconformado por perder algum dinheiro no day trade. O que eu aconselho para você? Para quem está iniciando no mercado, comece pelo mais fácil. O dinheiro sempre está no mais fácil no mercado financeiro. Quando você complica muito, você acaba perdendo dinheiro. O que é começar pelo mais fácil? É você operar pelo que você acha mais fácil e não pelo que te dá muito mais emoção. Exatamente isso. Se você está com sua adrenalina lá em cima, você fica nervosa para operar, você quer acordar e já querer operar, não é o tipo de mercado para você operar, porque você está querendo somente saciar ali a sua vontade de operar no mercado e não conquistar um grande futuro. Quando você enxerga que o mercado está chato para operar, que a sua técnica está chata para operar, que você faz sempre a mesma coisa, mas você tem ganho financeiro, essa é a estratégia correta para você operar, essa é a modalidade correta para operar. Sinceramente, a coisa mais monótona do mundo para mim é operar no mercado financeiro, porque eu sempre opero com a mesma estratégia, os meus ganhos são mais previsíveis, eu tenho mais liberdade ali de operar, eu consigo já saber com muita facilidade quando comprar e quando vender, porque eu trabalho somente com um movimento no gráfico. Então, operar no mercado financeiro se tornou chato, mas é um chato que me dá um grande futuro. E essa estratégia chata que é o que vai te dar um grande futuro. Tanto que você vai ganhar muito dinheiro, você vai poder operar de onde quiser, você vai conseguir aí a sua liberdade financeira, geográfica e de rotina que você tanto deseja. Bom, espero que tenha te ajudado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixe aqui embaixo para mim nos comentários. Inclusive, não deixe de participar da fórmula da alta renda. Te vejo no próximo vídeo e na próxima aula. Até mais!